Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. É isso aí, esse espaço, esse cafofa aqui do BDF que serve para discutir os principais fatos da política internacional. Sempre você já sabe qual a nossa pegada, a nossa visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, coordenador de internacional do Brasil de Fato, e não tô sozinho aqui nessa tarefa, tá aqui comigo ele, fiel escudeiro, editor de Inter do BDF, Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Tudo bom, Lucas? Beleza? Tudo jóia. Lembrando pro ouvinte que a gente conta aqui com o nosso time de correspondentes na Rússia, na China, na Venezuela e também em Cuba para ajudar a gente a decorar esse cafofo, a gente contar pro leitor, pro ouvinte, o que tá acontecendo de mais importante no mundo, nesse noticiário internacional. O Estrangeiro vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, e você pode acessar nos principais tocadores de áudio, como o Spotify, nas redes sociais do Brasil de Fato e também no nosso YouTube. É isso aí, lembrando que a gente tá ao vivo, então manda sua mensagem, seu comentário, sua crítica, sua pergunta, que a gente tá de olho aqui na sua interação, esperando você para fazer o programa com a gente. Então, interage, se manifesta, que a gente vai estar aqui atento para te responder, e vem fazer o Estrangeiro com a gente, porque essa é a ideia do nosso podcast, derrubar aí as fronteiras que nos separam e que separam também os povos. Durão, o tema dessa semana tá bombando, diria eu, porque a gente vai discutir aí um elemento central nas disputas geopolíticas atuais do planeta, que promete, de fato, pôr lenha na fogueira e esquentar o que já vem bem quente, né? Não só está prometendo, como está cumprindo. A gente vai falar hoje de tecnologia, a gente vai falar das Big Techs. Big Techs, Lucas, são aquelas empresas, aquelas grandes empresas, muitas delas com sede no Vale do Silício, na Califórnia, e que são responsáveis pelos softwares, pela tecnologia da informação, que ocupam espaço na nossa vida, na vida de todos os habitantes do planeta, que nunca haviam ocupado antes. E não só porque todo mundo usa a internet, usa o computador, mas porque agora também eles estão ocupando cargos executivos, inclusive no país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. Em paralelo a isso, a gente está vendo um avanço da tecnologia que também isso se está prometendo mudar o mundo de uma maneira que a gente ainda não sabe muito bem qual será esse caminho da mudança, a inteligência artificial, todas as ramificações desse tema, né? E mais importante que tudo, dá para parar o Elon Musk? Existe chance de pôr limite nesse cara? É tudo isso que a gente vai falar hoje. E para isso a gente vai contar com a participação do nosso homem na China, Mauro Ramos. Tudo bem com você? Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia para vocês aí. Um grande abraço aqui da China, aqui começando a noite, são 9 da noite aqui em Pequim, terminando já o inverno, ainda está um pouquinho frio aqui, aunque teoricamente é primavera, né? Já passou o festival da primavera, mas ainda está umas temperaturas baixas, menos 0 grau, daqui a pouco passa. Nossa, muito diferente daqui, né, Mauro? A gente aqui passando calor e o Mauro lá passando um friozinho no Ano da Serpente, que bem me lembro do último episódio que o Mauro esteve aqui e contou pra gente que a China aí vive o Ano da Serpente, e também tá aqui com a gente, não menos galáctico do que os nossos correspondentes, tá ele, a estrela do nosso time de analistas e comentaristas aqui do Estrangeiro, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colega aqui da casa, autor do Boletim Ponto, o professor Miguel Stedley. Miguel, bem-vindo ao Estrangeiro, um prazer te receber aqui mais uma vez. E vamos discutir esse elemento tecnológico aí, esse polo dinâmico da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China e vários países do norte e do sul global. Bem-vindo ao Estrangeiro. Olá, Lucas. Olá, Durão. Um abraço para a Lua, que está aí nas picapes. Mauro na China, grande amigo. Vamos lá.
É isso aí. Aproveitando a presença do Mauro e já que ele citou temperatura, quente, frio, frio, quente, eu queria trazer, Mauro, para a gente começar pela notícia, né? Pelo fato quente. De fato, como a gente vem comentando, o tema da inteligência artificial ganhou aí um novo elemento nos últimos dias com esse fato novo surgimento dessa tal de DeepSeek, né? Essa inteligência artificial chinesa que promete colocar ainda mais elementos e mais fatores novos nessa disputa que envolve tecnologia, que envolve guerra comercial, política e também, por que não, ideológica aí entre os países. Eu queria que você explicasse pra gente, Mauro, o que é essa DeepSeek, o que é essa inteligência artificial chinesa e por que ela tá causando tanto comentário, tanto bafafá aí nessa disputa política entre Estados Unidos e China. Bom, a DeepSeek é uma startup chinesa, né, de pesquisa e desenvolvimento do que é chamado de AGI, uma sigla em inglês, que significa Inteligência Geral Artificial, que é um conceito, assim, uma meta, talvez, não é uma coisa acabada, né, que existe já a Inteligência Geral Artificial, ela é a capacidade de que máquinas tenham de compreender, de aprender no mesmo nível de ações intelectuais dos humanos, né? E é uma startup com 200 empregados, isso é interessante, importante falar, porque uma das empresas de maior relevância até o momento, ela tem acho que mais de 3.500 empregados, né, que é a OpenAI, e ela causou um grande impacto depois que lançou o aplicativo Ryun, né, que foi no 20 de janeiro, que é um chat robô que é parecido ao chat GPT, que justamente é da OpenAI. Esse chat começou a ser visto por especialistas e começou a ser elogiado em geral, né, pelas capacidades em algumas tarefas muito específicas, né, matemáticas, questão de codificação, né, inteligência artificial é usado também na programação cada vez mais. Então, as razões por que causa esse impacto seriam pelo menos umas 3, né? Em primeiro lugar, rapidamente foi constatado que ela tinha uma capacidade similar das inteligências artificiais mais avançadas, né, como a O1, acho que é o nome que é da OpenAI. Em segundo lugar, ela foi lançada gratuitamente, né, e ainda, mais importante, com uma tecnologia de código aberto, que isso significa que as pessoas, qualquer pessoa no mundo pode baixar, modificar, fazer versões diferentes, né? E o mais irônico disso também é que deixou essa OpenAI, né, que é uma das principais empresas de inteligência artificial, uma situação um pouco desconfortável, porque uma das queixas que havia com a OpenAI é que o ChatGPT, que tem que é o da OpenAI, tem o Open no nome, mas ele é de código fechado, né? Então teve muita crítica e muita marcação de ironia sobre esse fato. E talvez um terceiro motivo é o próprio custo de desenvolvimento dessa ferramenta por parte da DeepSeek, que, segundo a empresa, foi de uns 6 milhões de dólares, né, o que serão vários milhões de reais, mas 6 milhões de dólares nessa área não é uma quantia significativa para construir um modelo de inteligência artificial que também usou uns 2.000 chips que não foram os mais avançados. Os chips da NVIDIA, né, não foram os mais avançados. E uma coisa importante também de dizer, neste caso, é que os chips, que o nome deles são H800, esses chips eles foram proibidos de ser exportados para a China em outubro de 2023. Então, os chips que a DeepSeek utilizou para desenvolver, para treinar a sua inteligência artificial, foram os últimos mais avançados ao que a China teve acesso, né? Depois, a NVIDIA, tanto a NVIDIA como outras empresas, continuaram desenvolvendo outros, mas esse foi outro dos destaques, né? Então, acho que esses últimos motivos, né, foram que geraram mais impacto. Em primeiro lugar, porque a DeepSeek pode ter acabado com um modelo de inteligência artificial como produto, né, para comprar por assinatura. Para vocês terem uma ideia, várias dessas ferramentas, elas são gratuitas, tem versões gratuitas, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo aqui, devem utilizar,
mas quase todas elas também têm uma versão por assinatura. Inclusive, o OpenAI tinha uma que era de entre 10 e 20 dólares por mês, mas no final do ano passado eles tinham lançado uma mais poderosa, uma ferramenta mais poderosa, que era de até 200 dólares por mês. Então, isso bateu, como eu disse, de frente com a OpenAI, porque outras empresas como Amazon, Microsoft, elas são gigantes da tecnologia, mas o negócio delas é outro, né? E no caso da OpenAI, ela é o único negócio dela. Então, o resumo, né, da DeepSeek que ela focou na inovação, ela fez da necessidade uma virtude, conseguiu desenvolver algumas ferramentas que eu não consigo falar porque eu não sou especialista no assunto, mas dizem que uma das questões é essa técnica de aprendizagem reforçada, mas basicamente ela desenvolveu uma ferramenta potente com um custo muito menor e por isso fez com que todos as Big Techs, principalmente a NVIDIA, perdessem alguns bilhões que depois recuperaram na bolsa, mas esse foi basicamente o impacto da DeepSeek. Só um minutinho, Lucas. Mauro, só para reiterar, não tem versão paga da DeepSeek. É tudo gratuito e a mesma potência para todo mundo gratuitamente, é isso? Exatamente. Até agora ela é gratuita, ela tem uma limitação, né, porque é uma empresa pequena, e há debates aqui na China sobre o futuro, né? Muita gente dizendo que, obviamente, isso tem que ser desenvolvido como um negócio, que tem que ter algumas versões pagas, mas o interessante é que eles colocaram uma base, né? Uma base. Vamos fazer com que todos tenham acesso a um nível básico de inteligência artificial. E depois, a partir daí, a gente pode desenvolver mais ferramentas mais avançadas e fazer negócios com isso. Agora, esse elemento comercial que o Mauro traz é muito curioso, né? Porque, de fato, esse caso foi, a gente pode dizer assim, em termos muito brasileiros, foi um drible, né? Da empresa às restrições impostas pelos Estados Unidos à indústria de chips, né? Que é um grande campo aí da guerra comercial que o Trump agora tenta retomar contra a China, né? E mais uma vez, né, Mauro? A China driblando aí e dando aí usando de todo o seu gingado para escapar dessas restrições, né? Não, absolutamente. Eles têm a limitação. O que é importante dizer é que tudo o que vem sendo desenvolvido aqui, às vezes pode ser visto como uma causa de ter uma sociedade muito grande, né? Muitas coisas, alguns críticos da China colocam essa razão. A China é um país muito grande, tem um sexto da população, então é claro que vai conseguir atingir esses feitos, né? Mas, na verdade, existe muita decisão até chegar, de decisão do governo, né? Políticas públicas para fomentar o desenvolvimento da tecnologia. A gente pode falar um pouquinho mais à frente, mas os dados aqui na China foram considerados a partir de 2020 um fator de produção, junto com a terra, o capital e o trabalho. Então, a partir daí, isso funciona em muitos aspectos na China, todas as definições que o Partido Comunista faz são logo transformadas em políticas, obviamente tem idas e voltas, né? Mas isso vai derramando nos governos locais, os governos locais e os setores do partido locais, e essas políticas começam a ser implementadas porque são orientações, mais que orientações, né, são prioridades que o partido determina. Então, a DeepSeek não surge num vácuo, não é uma coisa fortuita, né? Claro. É um investimento em tecnologia que está determinado já há alguns anos. E mais uma vez, Durão, as sanções se provam o efeito colateral, o tiro sai pela culatra, né? As sanções se provam contraprodutivas, no pé, né? Tiro no pé de quem sanciona. Exatamente. Agora, trazendo o Miguel para essa discussão. Miguel, eu queria saber sua opinião sobre
E sobre esse tema da inteligência artificial, a gente lembrando que na semana passada teve um encontro em Paris, em que foi o terceiro encontro do gênero, um encontro mundial, em que países discutem o futuro da inteligência artificial, como é que vai ser feito, quais são as diretrizes para esse futuro. 61 países concordaram com algumas diretrizes básicas. A inteligência artificial ela deve ser inclusiva, ela deve ser justa, ela não pode ser opressora. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, porque dentre 61 países assinaram essa declaração de intenções e 2 países ficaram de fora, o Reino Unido e justamente os Estados Unidos. Estados Unidos que conta com o dono do X, o Elon Musk, no seu governo agora. Ambos os países disseram que não iriam assinar essa declaração porque eles querem uma inteligência artificial não regulada. Eles não querem nenhum tipo de controle sobre essa ferramenta. Como é uma coisa nova ainda, muita gente tem dúvidas, tem medo. O que vai ser desse negócio? A inteligência artificial vai ser uma ferramenta de opressão dos mais fracos? Ou não? No final do ano passado eu conversei com o Vijay Prashad, que disse que ele tem uma visão muito otimista da inteligência artificial. Ele acha que sim, a inteligência artificial vai ocupar espaços que hoje são ocupados por humanos, mas espaços que não deveriam ser ocupados por humanos, como no desempenho de funções indignas, trabalhos que ninguém deveria fazer, muito monótonos, que atentam contra a dignidade desses humanos que exercitam essas funções no dia de hoje. Então a inteligência artificial é essencialmente uma força para o bem. Queria ouvir sua opinião sobre esses temas. Durão, eu acho que, em primeiro lugar, a inteligência artificial ela é ainda muito superestimada, né? O Miguel Nicoleles que costuma dizer, ela não está longe de ser inteligência, isso é uma propriedade dos seres humanos, né? E quando a gente vê como é que se desenvolve essa tecnologia, a gente consegue entender melhor. Porque, inicialmente, os cientistas, o que eles faziam? Tentavam ensinar os computadores como se estivessem lidando com um ser humano, com uma criança. E o processo foi absolutamente lento. Assim, eles levaram anos para que o computador desenvolvesse a capacidade cognitiva de uma criança de meses. Assim, né? Então, a partir daí, no século XXI, a gente tem uma mudança, que é o que dá base para todas essas IAs que a gente conhece hoje, que é o contrário, é jogar um monte de dados para elas e elas tentarem entender qual é o padrão. Isso é muito importante para a gente entender que, na real, a inteligência artificial ela não projeta, ela só se baseia no passado, né? E também tem uma outra implicância que tem relação com a sua pergunta, que é, de onde é que vem esses dados? Então, essas big techs todas pegaram uma série de volumes que elas têm acesso pela internet, das nossas conversas nas redes sociais, de documentos, etc., sem autorização de ninguém, jogam no computador e diz, analisa aí e estabelece um padrão. Quando você vai no ChatGPT ou em qualquer uma dessas IA e diz assim, eu preciso de um texto para o Instagram, eu preciso de um artigo para a faculdade, o que ela vai fazer? Como é que todo mundo escreve um artigo para a faculdade? Como é que todo mundo escreve um post para o Instagram? E ela vai te repetir o padrão dentro daquilo. Então ela só trabalha com modelos, ela não é tão inteligente assim, né? E eu acho que o outro fator muito bacana nessa emergência do DeepSeek também é que ela revelou, de certa forma, a falácia dessas IAs de Big Techs, como o processo delas era muito uma reprodução do que a gente já vê com o mercado de carbono, vê com NFTs, enfim, que é a pura especulação. Que todas essas IAs estavam captando muito recurso, estavam negociando muitos recursos ou valorizando as suas ações no mercado financeiro e justificando alta tecnologia, etc. E a DeepSeek vai lá e diz, eu consigo fazer mais barato, com menos recursos. E isso desmonta muito dessa especulação, esse processo que o Mauro citou, né? Então também desvela como promete muito mais do que entrega na vida real e que é parte desse processo de especulação. Ao mesmo tempo, a gente tem um ideário que permeia esses empresários de Big Techs, todos eles bilionários, formados nas grandes universidades, etc., que é muito próximo, e eu espero que ele esteja
no nosso troféu no final do programa, muito próximo do pensamento do Javier Milei, um anarcocapitalismo, né? O Peter Thiel, que foi sócio do Elon Musk no primeiro negócio deles, né, no PayPal, que também tem um papel importante dentro da administração Trump, ele tem uma palestra dele que ele defende isso. Não, os Estados-nação têm que desaparecer, a gente tem que dar lugar a ilhas privadas, a comunidades, sabe aquelas comunidades do socialismo utópico, cooperativas, etc., meio anárquicas? Agora é a versão ultraliberal. A gente precisa de estados onde a gente não seja submetido a nenhum tipo de regulação. E daí vem outras bobagens especulativas que a gente volta e meia encontra na internet. Ilhas totalmente construídas onde não se exercerão regulamentações, né? Ou eles defendem, inclusive, zonas autônomas dentro de estados. Tipo, vou comprar um território. Isso ele defende concretamente. Então, é o fundo do pensamento dessa geração, desses bilionazes, né? Que é regulação nenhuma. Bilionazes? Bilionazes. Gostei. Mas a frase não é minha, viu? Boa, né? Você pode acreditar, mas não é. Vi em algum lugar. Vi em alguma rede aí. Então, no fundo é assim, total aversão ao Estado, né? Total não prestar contas ao Estado, não se regular de forma alguma, em especial e principalmente da forma tributária, tipo, eu vou fazer parte dessa sociedade, mas eu não vou contribuir com ela, não vou dividir, né, os meus recursos com essa sociedade na forma de impostos, e que vem também, então, que a gente tem acompanhado há muitos anos no tema das regulações, sejam das Big Techs, é a mesma lógica agora com as IAs, né? Pois é, Miguel, eu queria aprofundar um pouco nesse tema da regulação, né? Porque o grupo do BRICS, que esse ano está sendo presidido pelo Brasil, inclusive a cúpula do BRICS já tem data para acontecer, né? Dia 6 e 7 de julho, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com presidência brasileira, já colocou para esse próximo ciclo a inteligência artificial como um grande tema de discussão, né? De debate. Se eu não me engano, inteligência artificial e eventos climáticos, né? Mudanças climáticas ali vai ser o foco um pouco do que já foi anunciado pelo Brasil na presidência da cúpula. E estão acontecendo uma série de reuniões técnicas em Brasília já desde o começo do ano. Na semana passada aconteceu uma entre ministérios do trabalho dos países do grupo, né? E um tema que surgiu ali justamente foi a inteligência artificial e como ela pode afetar os mercados de trabalho, gerar eventualmente mais desemprego, precarizar ainda mais a situação dos trabalhadores, e aí eu digo do sul global, né, que sofremos muito mais com isso do que alguns países do norte aí que vivem situações aí de pleno emprego e tal. Qual que é a saída, qual que é o rumo para isso na esfera, nos marcos do BRICS, Miguel? Você acha que é partir para regulação ou criar ferramentas próprias, né? A IA dos BRICS, os países aí se esforçando para produzir tecnologia, dinamizar esses setores, para, de fato, combater e conter o avanço das tecnologias do norte? Inclusive, eu acho que são as duas. Só complementando, inclusive conter o esvaimento, conter esse fornecimento gratuito de dados que a gente vai dando para as Big Techs do Vale do Silício. Exatamente. Eu acho que o primeiro comentário, Lucas, foi a boa notícia da cúpula do BRICS no Brasil, porque as expectativas eram baixas, tanto dos países parceiros quanto de quem acompanha o debate dos BRICS, pela forma como o Brasil tem construído essa presidência, né? De vai priorizar a COP, a cúpula vai ser em julho, muita coisa vai ficar para depois. E esse tema da inteligência artificial, na declaração de Kazan, que é a última cúpula, ela não aparecia com tanta força. Então, quando o Brasil coloca como um dos temas da cúpula, foi a boa notícia, assim, a grande novidade, no final das contas, que nós vamos ter da cúpula brasileira, né, da realização da cúpula no Brasil. E eu acho que são os dois caminhos. Eu acho que, por um lado, a gente precisa de regulação, porque é exatamente isso que o Durão colocou. A gente entendeu o dado como uma commodity, ou como um recurso natural. O professor Márcio Postman tem insistido muito nisso. Então, nós também estamos enviando, né? Lembra que eu falei, as Big Techs pegam esses dados todos e treinam a sua inteligência artificial sem a nossa autorização. Nós estamos fornecendo todos esses dados, nós estamos fornecendo a matéria-prima da IA sem nenhum tipo de compensação, autorização, recompensa, nada disso. Então, o que as Big Techs podem fazer com isso? Qual é o grau de proteção, de privacidade que a gente vai ter em relação a isso? Então, primeiro, com certeza, a regulação. Segundo, o outro caminho que o Lucas apontou de construir ferramentas próprias. E aí tem uma coisa muito legal
complementando a primeira fala do Mauro, que é o seguinte, por um lado, o DeepSeek, ele tem essa questão da gratuidade, já é né, já é um fator importante de acesso, mas ele é open source, ele é código aberto. O que isso significa? Bom, uma faculdade do Brasil, uma universidade, um departamento que não tenha recursos para desenvolver sua inteligência artificial, pode partir do que o DeepSeek já construiu. Vai lá, copia o código e adapta às suas necessidades. Como é que se faz o ChatGPT? Como é que se faz o Claude? Como é que se faz essas inteligências artificiais? Como é que eles funcionam? Ninguém sabe, porque é código fechado. Como é que o DeepSeek, aspas, pensa? Você pode descobrir, né? Porque eles compartilham o código. Então você pode adaptar, ou pode, o que também potencializa isso da inovação que o Mauro estava falando, é o seguinte, você tem a empresa que é dona do DeepSeek que está desenvolvendo, mas você pode ter vários desenvolvedores no mundo que vão baixar esse código e vão eles fazerem melhorias. O sistema Linux já funciona dessa forma, né? O sistema operacional Linux, com muitos colaboradores, com empresas, com fundações, etc., que vão melhorando e vão tornando mais seguro. Então, você tem uma IA colaborativa, né? Eu acho, né, Mauro, que isso vem muito de materializar a política de relações internacionais do governo chinês, a ideia do presidente Xi de um futuro compartilhado com a humanidade. É exatamente essa ideia. A gente desenvolveu um conhecimento e a gente vai compartilhar ele com quem quiser aproveitá-lo, para usar como DeepSeek, para melhorá-lo, para partir do seu próximo passo, enfim. Então isso também, eu acho que se o BRICS decidir, ainda que a gente sempre tem que ajustar, calibrar as nossas expectativas com o BRICS, né? Como eles têm uma institucionalidade baixa, só na parte financeira está super lento em relação a várias decisões que já foram tomadas, mas se o BRICS decidir construir a sua inteligência artificial, o fato de partir de um código aberto do DeepSeek, por exemplo, já ganha muito tempo e potencializa. Você poderia ter pesquisadores de todos os países do BRIC Plus, né, não somente o dos países fundadores, desenvolvendo paralelamente ou aprimorando essa ferramenta ou estabelecendo. Então, eu acho que os dois caminhos são necessários e os dois caminhos são possíveis e estão abertos hoje. Mauro, diz pra gente, a China já fez a sua escolha? E a gente conversando ali pelo WeChat essa semana, eu senti que a gente tava já num ponto futuro ali, né? Usando esses aplicativos alternativos, né? Para quem não sabe, pessoal, o WeChat poderia se dizer que é similar ao WhatsApp, mas na verdade é uma ferramenta com funcionalidades muito maiores, né? Você usa no transporte, usa para pagar as coisas, comprar, enfim, está tudo integrado via WeChat, como um dos aplicativos que são utilizados aqui, né? Eu queria trazer só uma das iniciativas, né? Eu concordo totalmente com o que o Miguel falou. Além dessa questão do futuro compartilhado para toda a humanidade, nessa perspectiva na qual a China trabalha, tem uma outra também, que é a abordagem centrada nas pessoas ou no povo. E isso está num documento que é uma iniciativa que já foi lançada pela China, né, que chama a Iniciativa Global pela Governança da Inteligência Artificial. Se não me engano, os únicos que estão mais avançados no debate sobre governança são a União Europeia, que já tem algumas regulações próprias, e a China, né? E a China lança essa proposta para ser debatida, porque entende dos riscos que tem, e com a sua visão, né? Dizendo que deve ter o desenvolvimento da inteligência artificial deve ser centrada no povo, no bem-estar da humanidade, né, garantir a segurança social, respeitar os direitos humanos. E tem, além dessa iniciativa, né, que vem sendo proposta em todos os espaços que a China participa internacionalmente, também tem o grupo de estudo de inteligência artificial que foi proposto, né, recentemente no âmbito dos BRICS. Eu não sei muito de quanto tem avançado isso, mas é mais justamente para discutir a possível supervisão da inteligência artificial, né? Para também rastrear o crescimento da tecnologia.
E só um último comentário que também, claro, é importante a gente, um pouco na linha do que estava sendo dito antes, pelo Miguel, pelo Durão, é importante o desenvolvimento das ferramentas conjuntas, né? Inclusive, a China tem aqui, eles no ano passado, em outubro, eles criaram um Centro de Desenvolvimento e Cooperação em Inteligência Artificial China-BRICS, né, que funciona em Xangai, mas tão importante quanto essas desenvolvimento de ferramentas conjuntas e transferência de tecnologia é o debate sobre a questão dos dados que é mencionado, né? No caso do Brasil, mega vazamentos de dados, CPFs, né, acontece repetidamente. Isso é gravíssimo. Eu assim, desconheço se existe. Imagino que deve ter muitos acadêmicos, especialistas debatendo políticas sobre isso, mas de longe agora, né, que eu estou aqui, parece que está pouco desenvolvido. E tem a ver muito com essa discussão da inteligência artificial para o bem e para o mal, né? Porque não é só roubo de dados para que empresas gerem lucro, né, para poucos, não é o seu dado sendo utilizado para que outros façam dinheiro com eles, mas para ter um certo domínio sobre o futuro e o presente das nossas sociedades, né? A gente tem o caso da Cambridge Analytica, que não se tratava de inteligência artificial, né? Era roubo de dados para influenciar as pessoas a atuarem de determinada maneira politicamente, né? Então, eu acho que a posição da China nesse sentido é completamente diferente de todos os países do sul global, porque no resto dos países está todo mundo nas redes sociais que estão completamente dominadas pelos bilionários que o Miguel mencionou. É interessante isso, é refrescante a gente ver essa diretriz expressa de que a inteligência artificial deve ser uma ferramenta para beneficiar o povo e não tornar os bilionários ainda mais ricos do que já são hoje. Isso é claro que é o oposto do que tudo que transmite o Elon Musk, que ocupa hoje uma posição privilegiada dentro da administração do país mais poderoso do mundo, da administração de Donald Trump. E eu vou querer saber um pouco mais disso, como é que a gente lida com esse cara daqui a pouco. Mas antes, eu queria fazer um convite para você, Lucas, e para você que nos escuta, que Tô atento aqui, manda brasa. Que é prestigiar a partir de amanhã, sexta-feira. Para quem não sabe, eu repito que a gente está gravando esse podcast quinta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo nas plataformas do Brasil de Fato. E eu estou chamando para que você que está nos escutando prestigie a partir de amanhã o podcast, a estreia do podcast do Brasil de Fato, o Sabe Som. Sabe Som? Sabe aquele som? Então, esse é o novo podcast de música do Brasil de Fato que vai ao ar toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Novidade boa, hein? É boa, é bom ouvir música também comprometida com os valores da comunicação popular, música boa, de qualidade, e com essa pegada anti-reaça, antifascista, vamos ser felizes e também estar do lado certo politicamente, né? Ou do lado do povo. Das trincheiras. Quem é que faz esse podcast aí, Durão? É o Thiago França. Olha só. Thiago França é músico, compositor, saxofonista do Metá e fundador também do querido, famoso bloco, o bloco de carnaval, a Charanga do França. Maravilhoso. Talvez o mais tradicional que tem aqui em São Paulo. Aliás, você conhece esse bloco? Já curti muito já, mas isso aí é assunto para um outro episódio. Teremos ainda nessa caminhada para o Carnaval de 2025. Um episódio especial pós-Carnaval, a gente conta as nossas histórias dos bloquinhos. Com muito glitter, né? Mas enfim, o Sabe Som vai ser um espaço para a gente, para o Thiago França bater papo com outros artistas, outros personagens que compõem a cena musical, de cultura, para falar de arte, a conexão, né, com a cultura e uma visão popular, política e a sociedade. Então, repetindo, reestreia, porque já existia o Sabe Som no Brasil de Fato, anos atrás. Ele reestreia na sexta-feira e vai ao ar toda sexta-feira,
às 10 horas da manhã. Você pode acompanhar nos principais tocadores de áudio disponíveis. Sensacional, novidade boa, veio aí, não perca nosso cardápio de podcasts, é delicioso, como sempre. Lembrando que o Estrangeiro de hoje recebe o professor Miguel Stedley, doutor em História e autor do Boletim Ponto, a newsletter aqui da casa, você não pode perder, tem que assinar esse boletim. E Mauro Ramos, nosso correspondente em Pequim, nosso homem na China, né, Durão, que está sempre marcando presença aí nas newsletters do Brasil de Fato também, nas exclusivas. Ontem, inclusive, fez uma pergunta em nome do Brasil de Fato para o governo chinês e obteve uma resposta. Quem da imprensa brasileira consegue tamanho privilégio, né? O leitor do Brasil de Fato pode acompanhar tudo isso no www.brasildefato.com.br. E Mauro, a gente falou de regulação. Que os Estados Unidos se opuseram, o Reino Unido também, se opuseram a regular inteligência artificial em nome desse conceito bonito, né? Que é a liberdade do pensamento, liberdade para os bilionários fazerem o que eles bem entenderem. Como é que isso é na China? Como é que a China vê a regulação da inteligência artificial? É uma boa pergunta, Durão. Eu queria fazer uma propaganda do Brasil de Fato aqui, porque vou tomar algumas das respostas que eu tive numa entrevista recente que eu fiz com um especialista aqui chinês, um cara jovem, muito interessante, o John Fei, que ele trabalha numa mídia que chama Wave Media, né? Eles produzem conteúdo em inglês também. A matéria chama China pode ajudar outros países a combater a hegemonia tecnológica e digital dos Estados Unidos, algo assim. Convido todos a ler, que tá bem longo, a gente transcreveu toda a entrevista. E o que ele disse, eu achei bem interessante, porque ele disse que, na visão um pouco daqui, na verdade, os Estados Unidos acabam sendo menos transparentes em como eles regulam a internet do que é a China, né? Então, nos Estados Unidos você tem o Google, o Facebook, que eu vi alguns casos em que foram reveladas a relação com o Estado de Israel ou agências. Então, a manipulação do conteúdo para beneficiar a visão dos Estados Unidos, né, do que o governo quer desenvolver como política externa, por assim dizer, e que isso não é claro para os usuários, né, em geral. E uma das coisas que ele mencionou sobre como funciona na China é que existe uma espécie de dupla camada, assim, em termos de regulação do que é internet em geral, que fica sob a alçada da administração do ciberespaço da China. Então, tem uma primeira camada que é do Estado em relação com as empresas, né, o Douyin, ou a ByteDance, na verdade, que tem o Douyin, que é o TikTok aqui, né, a Tencent, a Sina, várias empresas que têm as suas redes sociais, e ela, em diálogo com essas empresas, ela diz, isso pode, não pode, com base em algumas regulações. Então, portanto, tem a questão do discurso do ódio, enfim, racismo, e também tem alguma coisa bem importante, que é um eixo bem importante aqui, que você não pode ficar falando coisas que atentem contra a segurança nacional, né? Então, esse é um primeiro controle, não é que o Estado está lá entrando, como muitas vezes tem essa imagem, né, de está censurando, né, tem zilhões de pessoas do governo olhando o que as pessoas estão controlando, mas tem essas diretrizes e essas empresas, os representantes dessas empresas têm reuniões regularmente com essa agência que é a administração do ciberespaço da China. E em um segundo momento, uma segunda camada, né, dessa regulação, as empresas mesmas, elas definem as suas regras, né? Então, tem uma coisa aqui que é diferente do que acontece nos outros países, é que tem as redes sociais que são para coisas específicas. Então, por exemplo, o Xiao Hongshu, o pequeno livro vermelho, na verdade é
é um aplicativo que começou um pouco para falar sobre dicas de comida, dicas de viagem. As pessoas aproveitam muito para fazer dicas de turismo interno aqui na China. Não tem tanta discussão. E eu falei com alguns jovens aqui, inclusive um pouco tentei entender, né, como que funcionava a questão política. E eles falam, a gente não fala de política no Xiaohongshu, no Pequeno Livro Vermelho, né, porque não existe essa necessidade. Eu acho que é uma questão interessante, que, claro, tem redes sociais onde há mais discussão política, né, como o Weibo, que é o equivalente ao Twitter, né, ao X, mas, em geral, o que acontece é isso, é o uso da ferramenta para isso. E a política, em geral, também se faz em outros espaços, né? Vamos lembrar que aqui tem um partido gigantesco e as pessoas que quiserem participar têm o seu local, né? No bairro, seja nas zonas rurais. Então, acho que essa é uma coisa bem interessante que, certamente, esse ano eu vou tentar entender mais como funciona essa questão da relação dos jovens, dos mais velhos também com a internet e a política. Ou seja, uma reivindicação não necessariamente ficar restrita a um post no Weibo, ou no caso no Twitter, né? Ficaria... você tem materialidade e praticidade na vida real para colocar sua reivindicação ali nas instâncias governamentais e políticas devidas ali, né? Na vida prática e concreta da população. E só queria lembrar que a gente viu aí, para quem está assistindo a gente, né, no YouTube, ao vivo, a gente viu aí um trechinho da matéria do Mauro, passando aí no site do Brasil de Fato. Inclusive tem uma matéria sobre o Pequeno Livro Vermelho, essa nova rede social aí que tem esse nome maravilhoso, né, que resgata ali o Livro Vermelho do Mao Tse Tung, o Pequeno Livro Vermelho, que está aí atraindo cada vez mais, né, Mauro, jovens dos Estados Unidos que agora com o banimento do TikTok estão migrando para essa rede social, um fenômeno muito interessante, Durão. Com certeza. E recuperando aqui o que o Mauro falou, você também, a matéria que está excelente do Mauro Ramos, se chama China pode ajudar outros países a combater a hegemonia tecnológica e digital dos Estados Unidos, diz especialista chinês. Eu recomendo para você que está nos ouvindo, procura essa matéria. Tá bem boa e é um mergulho mais profundo em como a China vê e o que a China pode oferecer para o sul global, o resto do mundo, em termos de contraponto à hegemonia das Big Techs dos Estados Unidos. E veja só, a gente recebeu um comentário aqui agora ao vivo no nosso Instagram, da Monique, dizendo que usa o Red Note, né, e tá dizendo que é a rede social chinesa e que gosta, porque ela não tem, aí abre aspas, não tem conteúdo explícito e discurso de ódio, que a gente acaba se deparando muito aí agora, principalmente no X, né, que virou a rede de Elon Musk, que tá inundada desse tipo de post, né? Sim, a extrema-direita, ela se nutre do ódio, né? Exatamente. Miguel, queria te chamar agora, te colocar também aqui na conversa, porque quando a gente estava pensando nesse episódio aqui, aí eu vou abrir um pouco dos bastidores aqui da feitura da nossa pauta, do nosso roteiro, eu fiquei lembrando ali um pouco daquele debate que vinha sendo feito ali no começo dos anos 90, ali quando a internet começava a se popularizar, né, essa nova tecnologia que promete colocar os seres humanos aí em contato constante, promete encurtar distâncias e globalizar, de fato, terminar de globalizar o planeta. Um pouco desse movimento que vinha sendo construído ali, dessa utopia do cypherpunk, né, do ativismo digital, do software livre, que agora não teremos mais fronteiras, seremos todos irmãos e unidos, mas que na verdade acaba tendo muito eco esse discurso, esse movimento que parecia ser algo progressista, que parecia ser algo pra frente, né? Acaba tendo muito eco em discursos de gente hoje como Elon Musk, o Mark Zuckerberg, né? Esses bilionários aí que você citou, que em nome de uma suposta extrema liberdade de expressão, né, que na verdade acaba só favorecendo os próprios interesses e facilitando discursos de ódio, acabam aí tirando essas regulações e favorecendo esse tipo de conteúdo nas redes. Aí eu faço a pergunta para você, mas também estendo a todo mundo que está nos assistindo, a Durão e Mauro também, qual que é o futuro da internet, né? Tomando como base todo esse contexto histórico que a gente tem, qual que é o futuro da internet? Porque também, por outro lado, a gente tem exemplos como Julian Assange, né? O caso do Assange, que também vem um pouco na esteira desse movimento e que aí ficou famoso por
expor crimes de guerra dos Estados Unidos, denunciar, responsabilizar agentes e estados e instituições e organizações por trás de golpes de Estado, por trás de assassinatos, por trás de planos de desestabilização política em vários países. E hoje a gente sabe que o Assange, embora esteja juridicamente protegido, né, asilado aí no seu país de origem, voltou para o seu país de origem, né, a Austrália, mas que continua perseguido pelo governo dos Estados Unidos. Então, para onde que a gente está indo? A internet está virando esse lugar de bilionase, esse lugar propício para se espalhar ideias fascistas e reacionárias, ou ainda existe alguma esperança de ser um espaço popular, livre, de construção de alternativas e de comunicação popular? Olha, Lucas, eu acho que essa internet pioneira ali, você foi falando, eu fui ficando constrangido, porque eu era jovem nos anos 90, peguei esses primórdios aí, quando tudo era mato, antes disso, né? Nós éramos, Miguel. Eu tô contigo nessa. Minha solidariedade, Durão. Então, essa internet ela não existe mais, não vai voltar a existir de forma alguma, né? Essa utopia, aquilo que se prometia, isso já foi perdido. E eu acho não, né? Hoje existe um termo que, apesar do conteúdo chulo, academicamente tem se usado, que é a bostificação da internet, né? Quer dizer, depois que a gente entrou na Web 2.0, se introduziu uma série de mecanismos e aí a gente tem a hegemonia desses algoritmos, que, enfim, sempre existiram, mas eles passaram a ser direcionados, né, para outras coisas, etc. Enfim, o mundo pós-Facebook, talvez a gente possa dizer assim, que ele não dá mais espaço para isso, né? Quem tem... A internet virou outra coisa, virou um espaço de entretenimento, de indústria cultural, de substituição da televisão, etc. É óbvio que a plataforma e a tecnologia está aí, mas também, né, todo o efeito das ideologias hegemônicas. A gente pega, por exemplo, quando o Twitter mergulhou de vez nesse mundo de ódio, etc., né, ou quando foi cancelado no Brasil, muita gente foi buscar outras alternativas. Existem aí, por exemplo, Feedverso, né, que são instâncias descentralizadas, de servidores autorreguladas, etc. Mas a adesão das pessoas a esse tipo de tecnologia é muito pequena, por milhares de motivos. A gente falou do software livre, eu uso Debian, Linux, etc., mas eu em 1 milhão, né? Eu acho impressionante, né? Minha esposa usa o Windows, quando tem que usar o dela, eu fico olhando, meu Deus, por que as pessoas ainda usam isso? Porque é mais pesado, é pior, etc., né? Mas existe toda uma outra lógica que é muito parecido com outro debate que todos nós aqui conhecemos bem, que era aquele debate que se fazia sobre a democratização da comunicação, que a nossa colega Muniz, né, a grande especialista e debatedora desses temas, enfim, que mudou a vestimenta, digamos assim, né? Mas que também se perdeu muito, porque se criou também essa ilusão de que, bom, cada um pode ter o seu blog, pode ter, e não tem, né? Isso. Pode ter, mas não tem, a possibilidade tá aí, né? E aí, claro, quem está no comando dessas empresas vai permitir com que determinados conteúdos tenham mais força do que outros, né? Tenham mais... Então, eu acho que não tem muito... Eu não nutro ilusões otimistas, né? O que pode ter é isso que a gente está vendo na China. O Mauro estava falando, eu estava me lembrando, Mauro, do fórum que a gente participou em Xangai, em que justamente o Mauro representou o Brasil de fato, apresentou experiência, a gente viu outras experiências, e tem uma província chinesa que o Mauro já fez o trabalho, já retratou no Brasil de fato, sobre o tema do futebol, né? O campeonato de futebol que movimenta a província inteira, mas que eles também compartilharam a experiência de como o governo chinês estimulou a população a virar influenciadora digital, só que em outros termos, né, de outra forma, como uma forma de desenvolvimento, incentivar o turismo da província, e ao mesmo tempo democratizar o acesso, enfim. Então, existem essas outras possibilidades. Agora, aquele admirável mundo novo que nos prometiam, isso... virou socialismo utópico, né? Foi superado aí pelas forças de produção. Papo bom, né, Lucas? Infelizmente. Otimista, né? Não, assim, eu teria muito mais o que falar sobre esse assunto, inteligência artificial, o futuro da internet. É um assunto tão abrangente que ocupa todos os espaços da nossa vida.
mas eu acho que não vai dar pra gente continuar muito mais nesse tema, né? O tempo meio que acabou. Justamente, e eu vou pedir pra inimiga do algoritmo, a amante de Linux também, Lua Gatinone, nossa sonoplasta, soltar a vinheta, porque chegou a hora da gente brincar do nosso festival Terra Plana. Então, Lua, por favor, tenha a bondade. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Pois é, essa obra de arte aí do humor da podosfera brasileira, que é a nossa vinheta do nosso quadro Terra Plana. Para você que está chegando a primeira vez aqui no estrangeiro e não entende, não sabe o que a gente vai fazer, eu vou explicar, é muito simples. É uma competição, um festival, uma gincana aqui saudável que a gente faz entre nós, para ver quem traz a notícia mais bizarra, absurda que saiu na semana, a notícia mais terraplanista que saiu na semana do noticiário internacional, e quem escolhe quem merece o troféu, quem merece o prêmio da semana, é o nosso convidado, nosso analista Miguel Stedley. Eu vou começar, já tô aqui com os microfones, então eu vou começar porque a minha, eu acho que hoje, olha, tô esfregando as mãos aí, porque a minha promete, já citado no episódio, Miguel aí deu um spoiler, eu não poderia deixar de trazer o presidente argentino Javier Milei. Sim, reincidente, ele aparece mais uma vez aqui no Terra Plana, porque essa semana ele aprontou e aprontou muito de diversas maneiras. Eu vou tentar ser breve aqui, tá, gente, para não cansar vocês. Basicamente, o presidente argentino ultraliberal, esse aí que segue essas ideias libertárias, que é um dos que gostaria, né, ter uma ilha sem regras, deserta para ele mesmo. Não só ele foi à sua rede social, à sua conta pessoal do X, para promover uma criptomoeda que depois se provou ser uma criptoestafa, né? Um crime, aí, uma enganação. Era um freela que ele estava fazendo, queria fazer um por fora ali? É um grande esquemão, né? Ele foi, de fato, um grande agente, né, de um esquema financeiro, né? De uma grande pirâmide aí de criptomoeda. Ele promoveu uma criptomoeda que depois se provou um golpe dos seus criadores, que rapidamente, depois da promoção de Milei, milhões de pessoas investiram nessa criptomoeda e os idealizadores retiraram os fundos e as pessoas perderam milhões de dólares e quem criou a moeda ganhou milhões de dólares. Então foi de fato um roubo, um crime, aí, uma enganação, um grande esquema que o Milei fez parte, apagou o post na sequência e depois, para tentar se explicar durante uma entrevista à emissora TN, argentina, admitiu que postou em sua conta pessoal, admitiu que fez o post enquanto cidadão, enquanto CPF, não CNPJ, né, pessoa física, não pessoa jurídica, e enquanto ia se explicando, tentando se explicar, falando ali pro repórter, no meio da entrevista, o ministro da Economia da Argentina interrompe a entrevista dizendo assim: não, presidente, o senhor vai se complicar com o que o senhor está dizendo. Então, além de promover um grande esquema corrupto aí, de fraude de uma criptomoeda, o Milei, tentando se explicar, se compromete mais ainda. E agora, não bastasse o absurdo que é isso de fato teve consequências sérias para o presidente argentino, que pode aí desembocar no impeachment, né? A oposição agora está pedindo a cabeça do Milei, porque tudo tem limite, né? Depois de empobrecer mais da metade dos argentinos, enfiar o país em mais dívidas com o FMI, agora está aí entregando de bandeja e fazendo freela para idealizadores de criptomoedas. Mas será que tudo tem limite mesmo, Lucas? Olha, depois dessa, Durão, eu não sei mais. Se Milei não cai, por isso, eu não sei mais o que precisa fazer para o presidente argentino dançar, viu? A batata tá assando do Milei, né? Não, difícil competir com isso. Tá assando, realmente... Tá assando na parrilla. O quadro Terra Plana, ele tá se expandindo, ocupando um espaço cada vez maior, né? Daqui a pouco a gente vai inverter. O Terra Plana vai ser 50 minutos e 10 minutos de resto. A gente vai ter o troféu Terra Plana e a medalha Javier Milei, né? Daqui a pouco vai ter um próprio prêmio pra ele, né? Um par de costeletas douradas, né? Eu passo. Esse eu não quero vencer de maneira nenhuma. O que você trouxe pra gente, Durão? Eu acho que não dá pra competir com a sua, de verdade, na verdade. Mas eu trouxe uma notícia que eu achei muito curiosa, gostosa até da gente ouvir, porque eu acho que um dos pontos fortes, um dos aspectos que eu mais gosto da extrema-direita, seja brasileira, seja mundial, é a capacidade que eles têm de se odiarem. Eles brigam entre si de uma maneira que eu acho muito gostosa de ver. Dessa vez foi Steve Bannon. Olha só.
já mencionado pelo Mauro, Steve Bannon, da Cambridge Analytica, que foi aquela empresa que hackeou as mentes e corações dos britânicos nas vésperas da votação que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia e que se tornou depois o principal estrategista da Casa Branca no primeiro mandato de Donald Trump. Ele jogou os seus canhões, disparou sua munição contra Elon Musk, que é o atual queridinho do Trump. O ex do Trump soltando os cachorros em cima do atual. O Bannon falando coisas como que o Musk seria um imigrante parasita, volte para a África do Sul, acusando o Musk de estar irregularmente, em termos de visto, nos Estados Unidos, tendo feito muitos bilhões de dólares de uma maneira irregular, porque ele estaria irregular lá. Assim, a metralhadora giratória desses caras também não tem limite. Isso é ilimitado. O Bannon está acusando o Musk de ser um agente da China, atuando junto à orelhinha laranja do Donald Trump. Então esse é meu terra plana da semana. É chocante isso aí, cara. Vamos torcer pela briga, A né? única pessoa que pode comprovar pra gente se Musk é um agente chinês é Mauro Ramos, direto da China. Vai lá, Mauro. Procede essa informação? O que você tem de informação sobre isso aí? Não, o Musk aqui tem os seus negócios, mas ele é bem notadinho aqui sobre ser agente. Tenho minhas sérias dúvidas, mas O que aqui você ele se trouxe pra comporta gente, Mauro, direitinho. pro Terra Plana hoje? Antes da minha proposta, eu queria só lembrar, para conectar as extremas direitas do mundo, que o Steve Bannon, na verdade, ele foi processado por um crime muito similar ao do Javier Milei, que foi o de criar uma campanha, não sei se vocês lembram, We Build the Wall, nós construímos o muro, né, que era no primeiro governo Trump. Ele embolsou 25 milhões de dólares pedindo doações para os seguidores do Trump para supostamente construir de forma autônoma o muro na fronteira com o México, né? Então aí a prática do Milei não é inovadora. Mas eu queria trazer uma bem ruim, não tem como competir, eu acho também, mas é bem impactante também. Por conta de direitos autorais, a gente não consegue passar a frase, mas eu vou ler para vocês, depois eu vou explicar de quem é. É o Alex Karp. Ele falou que o Ocidente, numa entrevista essa semana, é obviamente superior. O Ocidente é obviamente superior. Temos uma religião pagã infiltrada em nossas universidades, em nossa sociedade, e essa religião basicamente diz que tudo de bom nos Estados Unidos e tudo que realmente funcionou é ruim. Esse Alex Karp, ele é de uma empresa chamada Palantir, que é uma startup que vende serviços de análise de dados justamente para a CIA, para a Agência de Espionagem dos Estados Unidos. E existe uma especulação que, inclusive, na verdade, essa empresa começou a bombar, ter mais fama, porque foi a responsável por ter encontrado o Osama Bin Laden. Então tá aí o Alex, considerando que o Ocidente é obviamente superior. Alex Karp. O barbeiro dele não é tão superior assim, né, pelas fotos. Que penteado curioso, né? Pra você que tá só ouvindo, querido ouvinte, eu sugiro googlear aí o nome do cara pra você ter o prazer também de ver o corte de cabelo. Com essa, eu queria agradecer o nosso analista Miguel Stedley. Miguel, muitíssimo obrigado pela sua participação e pela sua tem que votar, hein? presença no estrangeiro. E te peço aí, junto com suas saudações finais, o seu voto, por favor, Miguel. Antes disso, ô Durão, eu tava pensando isso vendo a foto do Bannon ali. Quem é que corta o cabelo da extrema-direita, né? Porque tem um padrão, Trump, Bannon... Milei também, né? Não vamos Milei, esquecer. justamente, né? Boris Eu Johnson, acho me lembro que- do Boris Johnson também. Eu acho que vocês vão ter que pensar numa modalidade fashion aí, né? Para o terraplanismo, né? Os peruca mais bem plana. vestidos. Boa. Né? Mas, ainda bem que o Durão e o Mauro reconheceram a derrota de antemão, porque eu já ia me considerar impedido de votar, porque eu tendo a votar no Milei em qualquer situação, Ele e é ele muito sempre vem
para a fase final. Ele está virando horse concurso, né? A gente achava que ia ser o Trump, mas o Milei está se saindo muito melhor que encomenda, pelo menos no sentido paródico, né? Então o meu voto vai de novo pro Milei. Mais uma vez, eu estava pensando, acho que eu sempre votei nele, inclusive. Todas as vezes que eu caio no programa que tem ele, eu sou compelido a votar em solidariedade aos irmãos, né? De novo, um abraço a todos e todas. Obrigado novamente pelo convite. Estamos sempre à disposição aí para a gente analisar o mundo sem fronteiras e com um pouco mais de otimismo, prometo da próxima vez, Lucas. É isso. E vamos ter que regular um pouco aqui o Terra Plana pra ver se barra e criar uma cláusula pra regular e barrar Javier Milei aqui no Terra Plana, que tá demais. Imagina. O Pelé da Terra Plana. Rodrigo Dão, te agradeço demais por mais esse programa e diz aí pra gente quem é que faz o Estrangeiro. Muito obrigado, Lucas. Você, ouvinte, que nos assiste, nos prestigia toda quinta-feira às 10 horas da manhã. O Estrangeiro é apresentado, escrito por você, Lucas Stanislau, e por mim, Rodrigo Durão, com a produção de Michele Carvalho, direção de Camila Salmásio, direção de imagem de Gabriela Pérez, edição, sonorização de Lua Gattinoni, operação de switcher, Guilherme Dias e Otávio Oliveira, identidade visual feita por Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Munize Ravena, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quinta-feira que vem.